3. Fala galera, nós somos aqui o pessoal do Videocast Superliga, trazendo um pouco de conteúdo e engajamento, né? A ideia é nossa trazer mais ideias, mais engajamento, mais conteúdo aí para a nossa Superliga Magic. Eu sou o Michel, né? Eu comecei no Magic na quinta edição, já está um ano, e meu sonho é ter cartas no Stop Artesão. Aí sim. Estou aqui Que com o le... Pedro, Pilo e Madruga. Fala aí, Pedro. Fala. Fala. Bom, eu jogo Magic desde Odisseia. Meu primeiro deck foi um Azorius de Clérigo, que eu comprei unicamente por causa da combinação de cores, né? Que remete ao Cruzeiro, que é o time que eu torço. Já abandonou, né? Nunca mais jogou de Azor. Claro que já, várias vezes. Bom, espero que a gente possa trazer um conteúdo interessante aí para vocês. Vamos bater um papo sobre médica e sobre nosso livro. Vai lá, Pedro. Fala. Bom, o pessoal aqui me chama de Pillow e tudo, mas acho que vale a pena comentar que esse foi um apelido que a própria galera do Magic na Praça da Matriz me deu, assim. Inclusive, ele hoje, o autor desse apelido, até onde eu sei, ele abandonou o Magic, mas talvez todo mundo se lembre dele, o Everton. Um carequinha. Ele jogava. Acho que vocês se lembram dele, né? Assim, ele jogava muito na Praça da Matriz e ele foi um cara que acabou contribuindo muito para esse engajamento um pouco mais competitivo, assim. Então, ele, vamos dizer, a origem do apelido é essa, né? Mas comecei a jogar em 2003, no bloco de investida. Até um tempo atrás eu lembro do Michel comentando sobre essa coisa do old frame, né? Depois que Mirrodin chegou, trouxe aquele frame diferente, assim. E assim, eu cheguei a pegar etapas do Magic, eu nunca... Não foi uma linha reta, né, de 2003 até aqui, eu cheguei a fazer pausas e tudo. Mas hoje nós estamos aí, né? Gosto de competir, gosto de conversar sobre Magic e quando o convite desse podcast surgiu, né? Eu achei super legal e hoje nós estamos aí para falar um pouco sobre o artesão e muita coisa que está por vir aí. Isso aí. E Madruga? Madruga é o atual campeão nossa Superliga. É o rei de copas atual. Fala galera, beleza? Então, meu nome é Arthur, né? Vulgo Madruga. Eu também estou no Magic desde investida, né? Desde 2003. Eu comecei jogando com Monoblue Flyers, que era basicamente qualquer coisa que a gente juntou na caixa de um companheiro. Deve ter sido uma caixa do Piuca, do Cajuru aí. Desde então eu vim jogando quase sempre com alguma coisa relacionada com o azul, êxtasizinho aí, ó. Fez muita miséria nos mesões na casa do Braz. Odiado. Como o pessoal disse, sou o atual super campeão dessa bagaça, né? Então, vamos conversar aí nessa próxima hora sobre o nosso campeonato. Tem alguma coisa para falar, né, Arthur? É isso aí. Bom, nós trouxemos uma pauta bacana para a gente falar hoje, que é Legal. o desempenho da temporada passada, né? Então, nós vamos falar aí um pouco das listas da temporada passada, quem se destacou, quem não foi tão bem, quem foi abaixo do esperado. Então, tem bastante conteúdo aí para a gente aprender da temporada passada. E a ideia é que nos próximos episódios nós vamos trazer outros temas também, né? Então, nós vamos falar aí também, por exemplo, da nova edição, da MKM, as cartas americanas, o que a gente espera, o impacto dessas edições aí, tanto no Pauper quanto no Tesão. Vamos falar também aí dos rankings, né? Dos rankings atualizados, e quem que a gente espera que vai performar bem nas próximas edições. Então, toda semana a gente pretende trazer um conteúdo aí. Bom, começando pela temporada passada, né? A temporada passada a gente teve algumas surpresas, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente olha aí no
top 4, a gente teve pessoas novas chegando no top 4. Isso é muito bacana, né? O que foi um pouco diferente das listas, né? Acho que as listas que chegaram aí no final não foram tanto uma surpresa. Falando aí desse resultado aí, desse top 4, como que você vê esses decks que chegaram na frente e as pessoas que usaram esses decks? Pila. Então, assim, uma coisa que eu acho que marcou muito esse corte é o fato de que a gente tem muitos decks com uma marca registrada própria, e essa marca ela provavelmente está reproduzida assim na forma de cartas específicas, né? Por exemplo, a gente vai provavelmente falar muito sobre Nazgûl aqui, mas o Nazgûl é uma carta de 3 manas e que obviamente dá um nome para o deck. O deck do campeão, o Marduk. Assim, não, o deck não tem exatamente o nome, né? Sei lá, Mardu Devil ou qualquer coisa assim, mas se alguém resolvesse dar esse nome também, acho que não seria injusto, porque o Sec é um baralho que eu acho que ele existe exclusivamente porque o Mayhem Devil existe. E é uma outra Já que a carta. gente não tem a Envy, né? Isso. Dar o nome ao deck. Exatamente. Então, assim, é uma outra carta de custo 3 que entra na mesa, impacta o board na hora, e se você não fizer nada, ela vai dominar o jogo, assim. Né? No seu caso, jogando com o seu Soul Herder, né? Assim, quando eu registrei as nossas partidas no grupo não, no YouTube, né? Naqueles replays que eu costumo gravar, assim, o nome clássico do baralho é Esper Blink, mas eu geralmente nomeio de Esper Soul Herder, assim. A galera do Modern costuma chamar também, tem listas de Bunt Soul Herder no Modern, com Ephemerate, umas coisas assim. E o seu baralho eu acho que ele ainda se destaca um pouco mais porque a curva mais importante é a curva 3. Então você poderia citar o Kenko, que impacta o board, você tem o Reflector Mage, que impacta o board também. Então, assim, eu acho que são bons exemplos, né? A lista que eu trouxe, eu não tenho assim um drop 3 de super renome, mas eu diria que o meu drop 3, que é o Circuit Mender, ele é um cara que faz um serviço muito absurdo, assim. Entra na mesa, você ganha 3 de vida, 2, 3, ele bloqueia infinito, muita coisa. Se ele morrer, você já tá feliz, porque você compra uma carta, você ganhou a carta te dá 3 de vida e você compra uma de volta. Então, você já está satisfeito com o negócio. Mas uma coisa que eu diria que a minha lista tem também é o Bloodbraid. Bloodbraid, ele não está na curva 3, está na 4, mas ainda assim, é uma outra carta que ela entra na mesa, impacta o board. E às vezes, se eu tô atrás, a sensação que às vezes eu tenho é que ela consegue ou me botar à frente, a depender do que tiver do outro lado, ou também ela consegue pelo menos me estabilizar, porque o Bloodbraid vai ser sempre um 2-1, assim, né? E quem eu acho que sonhou ou teve pesadelo com essa curva 3 e carta de 3 de mana foi o Madruga, né, Madruga? Com a quieta. Porque se não a gente tá falando aqui de nome para deck. Isso, assim, a lista dele, tudo bem, ela não passou no corte, mas é o típico, eu diria que é o típico baralho também, depois que eu aprendi, corri atrás de aprender qual é o combo, né, como é que a coisa funciona, se ficar tempo demais na mesa, é tanto valor, você mergulha o adversário em tanto valor que, assim, não tem o que fazer. Você esperava mais da lista, Madruga? Eu esperava mais de mim pilotando o deck, né? Ele é um deck que ele é notoriamente difícil de jogar, viu, Michel? Ele tem esse problema de ter uma carta que o nome ele não é à toa, né? Ele não é White Artifact à toa. Ele não tem plano alternativo de vitória. Pode dizer que dá para ganhar com os voadores ali, talvez, né? Mas, assim, aí ele vai ser um deck agro muito abaixo da média. Tier 4, ou talvez até um deck meme. Dá para vencer, já aconteceu, de levar sem como, mas vai depender de uma série de circunstâncias. Né? Mas falando dos outros, né, dos outros decks também, não apenas desse game,
O João veio com uma lista muito forte, uma lista muito já estabelecida, né? Foi campeão do último Supercopa italiano. Foi uma reedição dessa final, inclusive, né? Marburg versus Marburg. É um O mesmo deck resultado, hein? com o mesmo resultado, né? Com a vitória do Marburg, sabe? Né? 2-1, eu acho que foi 2-1. Os Foi, dois foram 2-1? o Nazgûl levou, porque lá como eles fazem Double Elimination, né, na fase eliminatória, o Nazgûl levou a melhor de 3 BO3, né? 3 melhores. Então, ele perdeu o primeiro, ele ganhou o primeiro, porque você estava no bracket do campeão, ganhou, depois perdeu, depois ganhou novamente. Ele já entra na vitória, porque ele não foi derrotado. Mas enfim, falando do nosso campeonato, o João teve uma derrota só, né? Perdeu apenas para o Pino. Um deck que foi pensado para lidar justamente com esses decks que são relacionados com uma geração de valor via artefato, via encantamento, muito rede de artefato, muito rede de encantamento. Mas também uma capacidade de lidar com criatura pequena, né, Pio? Né? Você tem algumas ferramentas ali para isso, como o Omniscion, né? Bastante ganho de vida também, né? Life Gain. Algumas opções de side que eu acho que fizeram a diferença também, assim. Pois é. Então o João veio com essa escolha muito forte, mas um deck muito difícil de jogar. É um deck que eu estava olhando aqui esse deck mais cedo. Ele tem, se eu não me engano, são 13 lanes que entram viradas. Então, olha para você ver, num meta que é um meta relativamente agressivo, né? A gente vem com 3 Nazgûl, a gente tem 2 artefatos, dois artefatos. São 14, viu, Madruga? 14, eu falei 13, são 14 lentes que entram virado. Um deck de 3 cores, com 14 lentes que entram virado, num meta super agressivo, venceu o campeonato. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Falar sobre o desempenho do João e para falar também sobre o poder do deck. O deck tem cartas como você falou do Devil, mas Stockpile é uma índice de valor gigantesco. Talvez ela seja a substituta para Anvil. A única coisa que eu acho que ela não vingou ainda é por estar nas cores Orzhov. Assim. Concordo. Mas... E o Hit of Oblivion, que é talvez a melhor remoção do formato. É muito limpo. Só um parêntese aí em cima da análise muito bem feita do Madruga, é que eu diria que o deck só consegue sustentar essa base de mana pelo Bastião, porque você consegue criar um fôlego ali com ele. Isso, você tem Champ Block, você tem Life Gain. Sim. Então ele é bastante sinérgico, né? As peças se encaixam muito bem uns com as outras. Uma outra vantagem é que o deck não preocupa muito com trocas, né? Ele troca. Então, isso não afeta muito assim, geralmente, se você tá jogando de alguma estratégia mid-range, eu assim, né, abrindo para vocês meu modo de jogar. A depender do baralho, se eu tiver com uma estratégia muito mid-range assim, early game, quer trocar, amigo? Vambora. Meu negócio é permanecer vivo uma maior quantidade de tempo possível. Então, assim, às vezes o oponente faz algum ataque meio precipitado e você fala, tá, então tudo bem, vamos tô safe aqui. Né? Mas realmente, eu acho que esse ponto aí que o Madruga citou é importante. E outra coisa, o Mar do Saque, ele é um deck também, por exemplo, talvez por essa questão da dificuldade dele mesmo, ele não voltou com tanta força depois desse campeonato italiano. A gente não vê muito mais a presença, a gente vê muito hack, sabe? Mas Mar do Saque... Que é um deck mais difícil que o Hack-Sack, né? Pela base de mana, ele já é um deck mais difícil. E realmente não vem aparecendo muito. Não vem aparecendo muito mais. Assim, uma coisa que eu acho que é interessante fazer um paralelo com o Alquetra lá do Arthur, eu não vou dizer que o Sec é um deck de combo, mas é um deck que funciona muito bem se você conhecer as combinações entre as cartas.
No caso do Malketra, daria pro Arthur, às vezes, levar um troféu de liga? Eu acho que dá. Às vezes com dedicação e masterização o suficiente, seja da lista principal dele, seja do main deck dele. Só que isso eu acho que vale muito também, assim, quanto tempo de esforço você vai querer dedicar para isso, né? Porque esses decks, assim, que demandam muita sinergia, ou decks de combo muito, assim, sabe? A coisa tá tudo muito como se fosse assim, tipo uma network, né? Uma teia, né? Se você corta um elemento ali, o negócio já desmonta. Então, para você realmente conseguir construir algo nesse sentido, você tem que saber o que está fazendo e fazer bem, né? Só que isso demanda muito tempo. É aí que está a força dos Nazgûl, né? Eu acho. Porque o Nazgûl tem uma sinergia, obviamente, o deck ele é todo montado na sinergia Força do Nazgûl, bruta. mas é um deck de força bruta, né? Ele é uma rede no sentido que foi pensada a própria internet, na verdade. Você usou a metáfora da rede, mas a rede é justamente para você poder cortar a rede e não afetar as comunicações do restante, né? O Nazgûl não tem uma peça central. Tem, o Nazgûl vai ser nosso, né? E aí eles aparecem. Isso. Eu acho até importante a gente comentar do desempenho dos Nazgûl mesmo, porque, já entrando nesse ponto aí, porque assim, apesar de a gente ter tido 2 decks, né, que classificaram para o top 8, um deck que não, mas talvez as partidas do PH talvez tenham sido matchups ruins. Acho que isso aconteceu, ele pegou o Moronhead, por exemplo. Ele fez 2-2, né? Ele tinha chance de passar. Tinha chance, né? E Moronhead realmente é uma partida difícil aí para o Nazgûl. E aí a gente, né, depois a gente teve aí na semifinal, né, que a gente teve, nas quartas de final a gente já teve aí o Mirror. A Mirror, o Júlio e o Mike. Já tivemos o Mirror aí de Nazgûl, ou seja, se os dois tivessem caído em chaves diferentes, nada impediria de ter uma final. Isso. Inclusive, né, o poder do deck. Mas também não acho que seja um deck no-brainer, assim, sabe? Não. Eu acho que é um deck, ok, que você tem talvez menos interações, assim, do que um Mar do saque, por exemplo, obviamente, mas ainda assim, ele roda bastante remoção, ele roda bastante interação com o Grave, então não é só você descer criatura e bater, né? Você tem que saber a hora certa de descer elas. Então, tem um desempenho aí do Mike, principalmente por ter sido a primeira liga histórica de tesão dele, sem conhecer o meta, sem conhecer muito o que esperar aí de sideboard, talvez, principalmente. Foi bem legal, bem bacana ele ter chegado onde chegou com essa primeira viagem. Às vezes, em situações assim que a gente consegue ver se um player tem ou não, sei lá, tempo de bagagem de jogo, skill, né, e o pouco que eu já ouvi falar sobre ele, né, eu acho que o Marcel já chegou a comentar que aquele torneio internacional Pizza Box, que acontece lá no MTG 1000 e tudo, acho que o Mike, se não me engano, já ganhou o RCQ também, lá em Franca, se não me engano. Então, assim, é um cara que chegou para um evento meio blind, assim, mas pegou uma lista sólida, bota lá a bagagem dele de Magic na mesa e fala, vambora. E funciona. Vou bater na final. Isso é muito legal. De olho nele. De olho nele. Inclusive, acho que quem vai jogar com ele na primeira rodada agora? Eu, né? Claro, é a quarta partida seguida. Com os cumprimentos aí do Pedro. O cara tá fazendo de tudo para me tirar do top 1 aí do top 1. Me coloca contra o Mike de um lado e contra o Pila do outro. Mas as 2 rodadas de Copa que nós vamos ter não vai ser brinquedo não, amigo. Com Nunca você né? não tem jogo fácil, nunca tem. Eita. Torcer pra você trocar de novo. Já perdemos partidas assim, infelizmente. O Pila e o relógio é um caso sério. É difícil. Falando aí do relógio, né, Pila?
Foi, inclusive, o problema que aconteceu, né? A nossa partida terminou no relógio. Nós fomos no Game 3, tava um Game 3, começou um Game 3 assim meio equilibrado até, eu tava jogando, eu Só que tava começou muito com 2 assim, minutos no relógio, né? O Game 3. eu quipei, eu dei sorte de quipar uma mão com 7, mas sem, eu falei, eu não pensei, eu só, tem 2 terrenos e 5 mágicas, bora, Vai. E foi, fui até onde deu. Mas, assim, por mais que o tempo realmente tenha acabado, se o pessoal voltar lá para assistir o replay, que está disponível até hoje, o jogo terminou de uma forma onde você conseguiu encaixar o Hero of the Dunes, que é aquela carta de 5 manas. E aí você trouxe, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma criatura mesmo. Isso, uma criatura de custo 3 e, cara, assim, mesmo que eu tivesse, sei lá, 1 minuto a mais, aquele board que você estabeleceu era o suficiente para eu conceder. Então, assim, no final das contas, a sua vitória foi muito merecida. Mas o que eu queria falar mesmo é da lição autoral aí, né? Lição autoral, isso a gente falou de Mando Sacro, falou de Nazgûl, mas todos os créditos onde é devido, né? Lista autoral é sempre um privilégio da gente ver, da gente aprender com ela. E de onde que veio a ideia? Sendo bem, assim, sincero, a ideia foi porque na etapa anterior a gente teve um 9-0 de um Affinity, seguido de 3 Affinities no top 8. E aí, eu inclusive joguei contra Affinity no Suíço e joguei contra um Affinity nas quartas. E assim, nossa, se alguém assistiu a minha partida das quartas, foi uma partida miserável. Do tipo assim, eu queria ter recurso para fazer o que eu queria fazer, só que eu construí o deck todo errado. Aquela hora que o deck building também não se paga. E assim, não foi só isso, né? Do meu lado eu acho que eu sofri muito, mas no caso do Marcão também, as escolhas dele, ele soube ser agressivo na hora que tinha que ser e tudo. Só que eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu perdi para 2 Affinities da maneira que eu perdi. Se isso for acontecer na etapa anterior, porra, eu não quero passar por isso de novo. E aí, né, qual é a melhor? Aí você começa a se fazer as perguntas assim, do tipo, tá, eu quero montar uma lista nesse sentido. Quais são talvez as melhores cores para atacar artefato? Aí eu diria que são branco, verde e vermelho. Só que, à medida que eu fui pensando as coisas assim, eu cheguei na conclusão de que daria para fazer algo verde e vermelho, mas o que me deu o gatilho para chegar nessa lista foi a existência do Bloodbraid. Porque até aquele momento, ninguém na liga, se eu não estiver enganado, havia colocado o Bloodbraid numa lista de 75 assim. O Pedro jogou, acho que o Pedro já tinha. Eu cheguei na final com o BBE, né? Isso, é verdade. É porque o seu baralho também tinha Anvil e aquela... Você tem razão, Pedro. Você chegou na final com o Jund, né? Você tinha razão. Você tem razão. E assim, eu lembro que esse lance do Pedro, né, na chegada dele na final, isso foi algo que me marcou na época também. Só que a gente tem que lembrar que aquela final também o baralho do Lucas mostrou muito assim, né, um power level alto, explosão, né, finalizando quase todos os jogos com um ornitóptero ou com alguma outra criatura voadora muito grande, né? A carta mais perigosa do deck. Você na sua disputa de terceiro lugar, você jogou contra o Marcão, de Mono White também, e foi o que foi, a gente sabe, né? Foi um Mono White no top 1 e um Mono White no top 3. Isso. E eu fiquei assistindo o estudo assim, meio incrédulo. Eu falei, gente, mas olha só, como é que ninguém viu isso chegar, ninguém viu isso acontecer, né? Verdade. E aí eu tentei agir, né? Regaçar as mangas e vamos ver o que dá para fazer. Eu acho, inclusive, que você comentando dessa surpresa dos 2 Mono White Affinity, eu acho que o Pedro pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que na temporada anterior, teve esses decks, eu não me lembro, inclusive. Na temporada a etapa anterior foi a Superliga, né? Na verdade. Não, tá, mas antes da
O Marcão estava na Superliga com o Manoel da Filho, não estava não? É porque Na acho que qualificação, né? Ele jogou a antes da qualificação. Superliga foi o. Ah, tá, ele não classificou para Classificatória, a Superliga. Isso. Mas acho que no evento antes da Superliga, que foi aquele último evento de 2022, que acho que foi o que você ganhou, Foi o que eu Michel. ganhei, Acho acho que não lá tinha. foi a primeira vez que o Marcão trouxe o Mono White, se eu não estiver enganado. Ah, pode Foi. ser. Acho que foi. Pode ser. Tanto que naqueles raios que a gente jogou, todos os raios que a gente estava tentando testar deck, o Marcão fez Acho porque que ele ele só tá jogou com cheio de aquele troféu deck. de raio, né? Ele Foi. deve ter ganho alguns, assim. Foi nessa época. Então começou com o Marcão, então, trazendo esse deck aí direto, né? Mas só que ele não tava performando tanto, né? Quer dizer, performou nos raios, mas eu acho que ele performou nos raios porque a galera tava realmente testando decks. Então, ninguém tava trazendo deck super competitivo. Olha, E aí- acabei de conferir aqui. Vai lá. Na sexta etapa da segunda temporada, que foi a última etapa antes da Superliga, o Valadin trouxe um Orzhov Caesars. Né? É verdade. Eu lembro que naquele torneio alguém tava de Orzhov não. Azorius. Azorius, né? Isso. Verdade. Deck que, inclusive, performou muito bem no italiano, hein? Performou extremamente bem. Vocês sabem dizer se no italiano o baralho tá usando o Zoery Cliff, aquela carta de 3 manas? Eu posso conferir. Ou A gente pode conferir aqui agora, mas eu acho que joguei não. contra viu? ele, eu perdi de 2-1. Eu acho que 2-1? não. Eu acho que é a lista mais tradicional, viu? Mais tradicional, jogando com o Ensou, né? Eu acho que não é uma carta que entra bem nesse deck, não, porque ele não chega na curva de 3. Não chega na curva 3, ok. Muito devagar. Bom, o que mais que a gente Só tem pra falar? Só para não ficar a informação pela metade, o Valadinho chegou na semifinal desse deck e terminou em terceiro lugar. Pô, É um deck forte. que legal, cara. É um deck Nossa, forte. essa informação, pô, ainda bem que a gente tem também o Pedro com essa... O deck sempre teve ali, né? Batendo na porta, Caramba, né? Só que ninguém escutou. Ninguém parou para atendeu a perceber. porta. Realmente, cara. Pô, tava ali. você vê um filme, terminar em terceiro assim e passar desapercebido, realmente. Acho que falha nossa, falha de todos nós, né? Assim, o meta não respeitou. Mas sabe por quê? Porque colocaram um monte de exílio artefato É. e não preocuparam com isso aí, ó, tá vendo? É isso que aconteceu. Exílio artefato de 4 manas. Nossa. E falar em Finish, não adianta. não, 4 manas. Não, 4 manas você já morreu, cara. Agora, em falar do Valadinho, cara, é outro jogador com um desempenho forte, né? Boa abordagem. Eu acho que é bom. Ele trouxe uma lista, uma lista de Orzhov Tokens, que é um deck pouco usual. Acho que ele terminou 2-2, né? Ele terminou 2-2, mas foi top 8, né? É uma lista pouco usual, não é uma lista que você costuma ver, assim... não é uma lista que você costuma ver muito, né? Performar tão bem nos campeonatos. 2-2 é um resultado muito digno para um deck desse. E ele perdeu para o campeão, né? E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho para mim que se ele tivesse pego em azul, talvez, ele talvez teria chance. Né? Tem algo para dizer sobre isso. Ele ganhou de 2-0 pro PH e perdeu por 1-2 pro O Valadinho ele é um bom jogador de Magic, só que ele gosta de inventar muito. Valadinho, se estiver ouvindo, brother. Quando ele não inventa, ele vai bem. Aí, ó. O problema é que ele não inventa nas muito. Cartas ou no jogo? Ele inventa nos decks dele, né? Ele gosta de trazer muitas coisas inusitadas. Quando ele vem com um deck com listas prontas, aí, consolidadas, ele vai bem. O Valadinho jogou Superliga? Jogou. Não, ele jogou inventando. Ele jogou a classificatória, né? Ele não passou, ele foi o último na classificatória, eu acho. Acho que na classificatória ele levou um deck esquisito, que eu nem lembro. De Toxic, eu acho. Acho que era uma parada assim. Era ele jogava muito gigantes também, né? Vocês lembram? Olha, a final, a liga que eu ganhei, a final foi Rakdos, né? Contra o Izete. Inclusive, a gente nunca mais viu. Arthur, você que gosta de, às vezes, uma pegada mais de controle, se a gente ainda tiver acesso a essa lista no histórico lá do Pedro, dá uma olhada nessa lista de Izete Giants, porque, assim,
É meio mid-range, tem muito card draw, tem remoção. É um deck legal, é um deck legal. Isso, as criaturas quando entram na mesa, são difíceis de remover, assim. E o lance é que no torneio que eu ganhei, eu tava de Anvil e Mayhem Devil. E assim, só pra às vezes eliminar qualquer polêmica, né? Naquele momento, era o que? Era a minha segunda etapa. Era o meu segundo evento e eu não tinha muita noção do tamanho do tamanho do impacto que essas cartas tinham no formato, assim. E aí, à medida que a gente... duas vezes com você naquele evento. Uma na fase normal e outra na eliminatória. Na eliminatória, eu acho, né? Foi. Mas no primeiro evento que eu joguei, que eu também vim de Rakdos, você ganhou de mim nas quartas. Então, foi o troco, né? Mas naquele momento, assim, eu não tinha muita noção que o formato talvez até certa medida seria um pouco vulnerável a essa combinação, né? Só que a gente teve a confirmação máxima disso na Superliga com o quê? 4 Rakdos de 8? 4 de 8. Não, 3 de 8. 3? 3 de 8 e os 3 fizeram top 4. Os 3, E eu de infiltrado, ou infiltrado. Tem razão, foram 3 mesmo. Os 3 passam. Nunca peguei tanto trauma de hack-saque. Nossa. Bom, agora o Pedro tá dando jeito de me traumatizar com Nazgûl, né? Tá fazendo um belo trabalho, inclusive. Bom, a gente fez uma apanhada aqui dos decks, mas eu acho que a gente também não pode se esconder de falar aí das surpresas e das decepções. Aí é hora de sair de cima do muro. Só um parênteses rápido, que é uma coisa que eu esqueci de falar. Você falou de surpresas e decepções. Vamos falar de algo que é lugar comum, rapidinho, que nunca sai. Lugar comum, Shadow fazendo top 8, jogando com algum baralho, igual o Pedro colocou, né? Jogando com algum baralho com Dragon's Rage Tiranill. Só com uma coisa legal do baralho dele. O baralho dele também tem um drop 3, que quando entra na mesa faz estrago, que é aquele Lorde, né? Quando você ataca, ele pinga 1 de dano para cada criatura atacante. Fora os marcadores mais um, né? Exatamente. Então, assim... Rage Forger. Sem surpresas pra ninguém, mas o Shadow fazendo top 8 é igual... Enfrentei ele na disputa de terceiro, inclusive. Ganhei a primeira, que eu não estava esperando ganhar a primeira, geralmente, quanto a partida dele, sem side. É mais complicado, então eu ganhei a primeira, então caminhou bem pra mim, mas aí levou os outros 2 jogos e travou aí o terceiro lugar. Olha, vou te falar... Eu vou dobrar a aposta em cima do que o Pilo falou. É comum ver o Shadow no top 4, viu? Top 4, inclusive. Top 4, com 2 troféus. Acho que ele tem 2 troféus de liga também, né? Então, tem 2. Então, talvez não tenha jogado a Superliga por ele estar galgando, né? Ele tá em outro. Ele tá jogando num outro patamar, assim, Magic Online, são outras ideias, né? Ele tá jogando em outro patamar, meu amigo, Pro Tour Barcelona, que chama. Só isso, assim. Mais ou menos na época aí. Isso, exatamente. Curiosamente, ele participou da Superliga, só que ele ficou de fora do top 4, ele ficou em quinto. Cara, eu tô esquecendo, eu tô com Alzheimer das coisas. Tem tanto tempo já. Realmente, cara. Bom, então, ou seja, o Cauê, ele é um cara que não é decepção e não é surpresa. É lugar comum já. Esse aí dá pra ficar em cima do muro, vai. Esse aí pode. A gente espera que ele chegue. A gente vai dar esse troféu, vai chamar Troféu Michel de Blink, que é o troféu pra coisa mais óbvia que vai acontecer na Mas sempre tá no top 4 também, hein? Sempre no top 4. Consistência é tudo. Bom, e decepções? Eu vou começar chutando balde, hein? Olha. Decepção. Vai lá. Nossa, aí sim. Você acabou de ganhar mais um troféu, né? Porque é a coisa mais óbvia também para falar nessa hora. Mais um troféu. E aí, tentou inventar moda e não deu certo? O que foi? Cara, tentei inventar moda como eu gosto de inventar, normalmente. Geralmente eu fico acima da média. Dessa vez não deu certo, deu muito errado.
em parte pelos matchups que eu peguei, mas eu vejo, depois que o torneio passa, a gente percebe alguns erros no comete, uma construção de deck e tudo mais. Eu fiz uma opção por um deck de controle, em um meta extremamente agressivo, como já foi dito aqui anteriormente. E a minha ideia era rampar primeiro, e depois de já ter uma base de mana consistente na mesa, começar a controlar o jogo. Né? Só que, devido a essa agressividade absurda do meta, o meu plano foi por água abaixo, exatamente porque eu não tive tempo de rampar e em seguida controlar o jogo. O deck, eu ainda vejo margem para um deck de controle e bem nesse formato. Talvez Jogando com um pouco Beanstalk. mais mid-range, por exemplo. Pode ser. Eu acho que o Beanstalk é uma excelente rota aí. É uma alternativa muito boa para se tentar fazer um deck de controle em cima. Vejo algumas outras interessantes aí, inclusive algumas novas adições essa nova expansão. Mas eu não consigo negar esse voto aí. Realmente foi uma decepção muito grande, tanto pelo meu desempenho até então, quanto para mim mesmo, como pelo fato de eu gostar de criar e de trabalhar em cima de ideias. Se não deu certo, tudo bem. Vamos seguir aí esse caminho. Não vou deixar isso me abalar. Vou continuar inventando. Assim, eu acho que isso é uma coisa que às vezes pode parecer super clichê e tudo, mas é o que passa sempre pelo aprendizado. Por exemplo, o meu resultado no Swiss foi muito bom e eu peguei, né, um player muito bom igual o Michel nas quartas e não passei, não fui adiante, meu torneio acabou ali. E aí aquela coisa, então só porque eu não cheguei numa... Vamos lá, eu fiz 4-0 no Swiss, aí só porque eu não cheguei numa final, o meu resultado é um fracasso? Não. Eu diria que com a minha lista eu consegui alcançar alguns objetivos. E tá tudo bem, foi um aprendizado. Eu consegui enxergar fraquezas também. Agora, no seu caso, aquela coisa assim, se você conseguir enxergar alguma coisa de positivo nisso, vamos dar sequência. Se você, ao longo das suas partidas, né, putz, isso aqui eu tenho plena convicção de que funcionou. Beleza, mantém. E o que você tem certeza que não foi pra frente, não vingou, às vezes a gente pode até tentar fazer algo semelhante, mas usando cartas diferentes. Agora a gente tem, se fosse para seguir numa linha de Jund, Beanstalk, Ramp, alguma coisa assim, né? A gente agora tem Utopia's Pro, que é aquela carta de uma mana que te adiciona 2 e é de qualquer cor. Então, assim, é claro, você vai precisar jogar muito com verde, né? Sua base de mana, geralmente quem quer rampar muito precisa jogar com verde. Porque ele é montado em cima das lentes artefato, né? Isso. Com Cleansing Wildfire e Geomancer's Gambit. Assim, só de curiosidade, por causa dessa sua base de mana, alguém chegou a exilar alguns dos seus terrenos? Não. É gostoso fazer isso. É gostoso pra quem tá de qual lado. Por isso eu não passei. Para que desse um Haywire Meat ali, ou um Casting of Fire. Nossa, cara, o Haywire é muito amor, cara. Mas eu vou soltar um em primeira mão aqui, hein? Olha. Você falou o que dá para aproveitar e o que não dá aí para próxima. Eu tomei, com base já em uma coisa que você falou hoje, eu tomei tanto trauma dessa minha experiência e nessa próxima etapa eu vou inverter totalmente as cores. Eu fui de Jund, então agora eu vou de Azorius, inclusive com 4 Immortalize no deck. Eita, eu tinha falado, olha, eu comecei, eu acho que nós estamos gravando aqui, mas acho que eu cheguei a falar isso antes da gravação começar, né?
alguém vai jogar com 4 No More Lies e o restante de cartas de main deck e sideboard desconhecido, assim. Pô, legal, hein? Vou tentar puxar mais. Só isso que eu digo. Ousado. Não, assim, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Se eu fosse jogar com No More Lies, eu pensaria em jogar com Reprieve também. Você vai jogar com Reprieve ou você não quer contar? Porra, No More Lies e Reprieve no deck. Quer contar? É interessante. Acho que minha risada já contou a resposta já. Olha, legal. Mas pode ser um tempo, pode ser um control, pode ser um mid-range control, pode ser muita coisa, né? Então é difícil. É legal você colocar essa informação, mas não dá pra gente prever exatamente, né? Sabe que é azul e branco. Honrando as origens, tô retomando as origens. Legal. Bom filho a casa torna. Muito bom, cara. Começou se apresentando, falando do Azorius e vai... Legal, gostei. Agora... Pode falar, e você, Madroso? A minha decepção foi o Marcel, né? A minha decepção foi o Marcel. Ele não teve o resultado, ele foi o penúltimo aqui, né? Porque o Marcos basicamente abandonou o torneio, né? Ele não apareceu nas últimas 2 rodadas, o Marcel, para mim, ele ficou em último lugar. E por que teve uma decepção, né? O Marcel é um jogador muito experiente, um cara que está muito e eu sempre espero que ele é campeão da linha, eu sempre acabo esperando um pouco mais do Marcel, né? Se ele tem 10-2, tranquilo, né? Mas o Marcel faz, pelo menos nesse formato, né, no artesão, ele faz algumas escolhas muito estranhas, né? Ele acaba trazendo alguns decks que são, que eu poderia dizer, desatualizados, vamos dizer assim. Eu não sei se é uma forma dele querer dar uma olhada no que está no formato. Eu sei que ele gosta de jogar Explore no Pioneer, então acho que ele leva bem a sério as outras ligas. Mas, por exemplo, ele trouxe um deck que é um deck interno alquimista, né? Como se a gente ainda tivesse em 2012. Né? Vamos falar bem a verdade, né, gente? Já teve um power creep em cima dela, inclusive, né? Pois é. Que tem também, né? Que tem o Casting Flame, que é isso, né? Que tá ali, tudo bem. É um deck que poderia ter funcionado em algum outro momento, mas no momento de consolidação da liga que a gente vê missas muito fortes, é um deck que vem para fazer nada além para se perder. Obviamente, né? Pode fazer um 2-2 e acontecer. Agora, meu destaque positivo eu vou botar os 2 novatos aqui para mim, vou botar juntos, né? Que é o Mike e o Júlio. Vieram de Nazgûl. O Nazgûl em si não é um destaque positivo. Não vou mentir, o Mike me perdoa, que ficou bravo esses dias, porque eu não gosto desse deck. Eu tenho um problema pessoal com esse deck. Mas é inegável que os dois vieram e eu espero que eles repitam ou melhorem o resultado. O Mike só tem um jeito de melhorar o resultado. Mas eu estou com expectativa sobre os dois. Eu acho que agora, com o restante Nazgûl chovendo aí, o meta ele não vai se adaptar. Ele tem que se adaptar. O pós-side ali tem que ser... Tem que acontecer. Numa nota, só para finalizar aqui, pode falar, Pedro, pode falar. Só um parênteses, eu preciso fazer meu papel de organizador aqui também. Eu queria dar o destaque para o Mike e para o Júlio, não só pelo desempenho deles, mas pela vontade de participar das competições. E eles entraram pelo Explorer, mas estão aí já jogando o artesão. O Mike já está no Pauper também. Era só isso. Merece destaque também. Assim, eu acho que uma coisa que eu acho importante falar isso pelo seguinte, e é sobre o Mike e o Júlio. Eu acho que eu joguei com o Mike uma vez, e assim, a nossa comunicação ela foi perfeita, nossa partida aconteceu, nós não tivemos problema nenhum. No pós-jogo a gente acabou trocando umas ideias também e tudo, mas assim, nossa, eu já joguei contra o Júlio umas 3 vezes e a comunicação com ele, cara, é muito boa. Júlio, se você estiver ouvindo isso, brother, é muito fácil acertar os horários, conversar. E olha pra você ver, o cara tá na Espanha. Então, assim, ele não tem má vontade. Ele tá na Espanha? Nem sabia.
ele não tem má vontade, ele responde e, sabe, Eu ia muito falar fácil isso agora. É a prova de que quando tem boa negociar e vontade, a acertar um coisa horário funciona, com ele, né? assim. E aí, assim, se a gente, né, para as próximas etapas, né, você vai combinar alguma coisa com o oponente, assim, claro, todo mundo tem os compromissos e a gente super respeita. Mas às vezes um pouquinho, melhorar um pouquinho a comunicação nesse sentido, putz, eu acho que faz toda a diferença e, sei lá, se fosse para dar um troféu de fair play, talvez o Júlio se encaixa muito bem, assim, tá louco. Só mais um comentário, não é bem uma decepção, mas eu vou dar o troféu Água de Salsicha aí, né, que Souza, Eita! pro nosso grande mestre PH, né? PH, que fez nessa Caldo de etapa, né? salsicha. Vamos falar a verdade, vamos falar o que tem que ser falado, né? O cara, jogador fortíssimo, tá aí, vem de Nazgûl. Eu vou falar um negócio. Ele só não é minha decepção porque o Marcelo foi muito. Você falou, o match foi ruim, não sei o quê. O PH não tem direito de me meter 2-2 no Nazgûl, né? Digamos que para fazer um 2-2 de Nazgûl tem que fazer uma forcinha, viu? Eita! Olha, gente, às vezes o cara zicou de mana, a gente não sabe como foi. Eu não ia falar, mas já que o Madruga falou, tá aí. Acontece até com os melhores também, tá valendo. Assim como a gente teve aí o Oketra que perdeu do Nazgûl, né? Era a chance de falar assim, eu não gosto de Nazgûl e vou meter o cacete no Nazgûl. Mas fez o quê? Olha, o Michel certeiro, hein? Aquela figurinha do Casemiro fazendo assim, ó. Era a chance, Madruga. O que eu posso fazer, né? Eu aposto que a hora que o Madruga pegou aquele matchup e falou assim, é hoje. Não. É agora. Vou dar champ block até amanhã e vou combar no cara. Não, champ block, life game. Vai ser. E era rodada decisiva, hein? Era que valia a classificação. Era que valia o corte. Putz. Jogo é jogo, treino é treino, né? Mas eu pedi essa lá no primeiro jogo com o Marcão, pra te falar a verdade. Mas enfim. Assim, só colocando, aproveitando que você tocou nesse assunto, assim, vocês gostaram desse formato 4 rodadas? Eu reconheço que menos rodadas é igual a mais jogo e mais eventos, e parece que claramente a galera está muito disposta a isso, assim, acho que quase todo mundo fala a favor disso, mas a única sensação que eu acho que é meio esquisita, assim, mas a gente pode, claro, super se adaptar às coisas, são esses cortes, tipo, a pessoa passou com 2-2, entendeu? Eu ainda continuo achando que 5 rodadas é um bom número para você realmente definir um corte mais ou menos bem feito, assim. Vai ter 2-2 de todo jeito, viu, Piro? 2-2, às vezes, talvez muita gente passe com 3-2, né? Então, assim, tudo bem. Mas eu só tô colocando essa pergunta porque, no final das contas, eu acho que o torneio funcionou bem para mim. Eu acho que 5 rodadas, 2-2 não vai ter, né? 3-2, acho que o Madruga. 3-2, o Madruga quer dizer 3-2. Eu acho o 4 rodadas muito punitivo, assim, sabe? Pro formato que a gente joga. Não tem muita margem de erro, né? A gente tem um formato, o Histórico Artesão, que eu acho que ele, por si só, ele é muito, por exemplo, mais punitivo que um Explorer do que um Timeless, um histórico, porque você não tem muita margem de correção. Se você compra 7 cartas ruins, se a base de um nome deu errado, qualquer coisa deu errado, o Magic é aleatório. Tem várias cartas que tiram um pouco da aleatoriedade. Só que o Histórico Artesão não tem tanto dessas cartas, né? Igual os formatos têm. Então, por ser só 4 rodadas, você tem uma chance muito grande de comprar mãos ruins nos 2 jogos, perder, isso acontecer de novo, e aí você ficou 2-2 por azar. Então, eu acho que nas rodadas acaba mitigando um pouco desse risco, né? Então, eu sempre sou a favor de tirar um pouco o fator sorte quando possível. Então, assim, quanto mais rodadas, melhor. Eu pus essa ideia na mesa porque o Arthur falou que a primeira rodada, na opinião dele, ele acha que a primeira rodada foi crucial. E eu diria que costuma ser mesmo, assim, né? Pelo menos pela experiência que...
Porque, pô, você abrir um torneio com 1-0, por uma série de fatores, a gente poderia até botar, às vezes, até emocional, é muito bom. E outra coisa, quando você abre 0-1, o que vai acontecer na próxima rodada? Você vai pegar alguém 0-1. E aí aquele seu critério de desempate, ele já começa horrível. Complicado. Mas enfim, eu acho que tem eu sou a favor de menos rodadas, né? Eu sei que vocês três aí são contra. Porque para quem tá perdendo, principalmente, você vai se arrastando ali. Tem um outro lado. Legal, eu acho legal você colocar isso, porque às vezes a gente esquece desse outro ponto também, né? Às vezes a coisa se arrasta e fica, a experiência pode ficar frustrante, né? Assim, no geral, eu gostei até. 4 rodadas, assim, a coisa funciona. Talvez o meta possa ficar um pouco mais dinâmico, mas ainda assim, eu estou colocando a dúvida porque às vezes, no futuro, aí o Pedro pode colocar uma nova votação e a gente vê se a galera quer manter ou se a galera quer trocar. Enfim. Eu ainda sou a favor de menos tempo entre as rodadas. Eu acho que uma semana é muita coisa. Só em termos comparativos aqui, se a gente pega a temporada, a etapa 1 e a etapa 2 da temporada, o top 1 foram 6 rodadas na primeira etapa, né? A gente passou com 3-3-3 também, entendeu? Esse resultado, o jogador que vai fazer 50% vai passar de qualquer jeito, entendeu? Quando eu falei que era 2-2, né? Era para trazer isso, ó, é a mesma coisa. A gente teve 3-3-3, 3-2-2, e a gente teve 3-3-3 no outro. Isso aí eu acho sempre questão de número de rodadas, tempo entre rodadas, eu acho que sempre é válido a gente colocar em votação, sabe? Porque uma coisa é o seguinte, a gente vota hoje, mas isso não quer dizer que o nosso voto vai ser o mesmo na próxima etapa. Isso. Eu acho que sempre tem pauta, é uma questão que sempre volta, né? Não é igual o Anvil, né? Que já tá morto. Já esgotou. Mas a questão Votou com a gente, mas todo dia eu vou lá no Discord dos caboclos e me friando, viu? Hashtag. Bom, mas para a gente continuar aqui, hoje a gente vai falar sobre essa questão, essa bola que foi levantada aí. É interessante essa discussão, dá para fazer um episódio só sobre ela. Mas eu queria só fazer uma análise curtinha aqui para ficar essa sementinha. Se o problema é que um torneio com mais rodadas ele vai se arrastando, e a gente poderia conversar sobre, por exemplo, voltar para 5 rodadas e reduzir o tempo entre as rodadas e gastar o mesmo tempo que a gente estaria gastando com 4 rodadas. Então, a gente não teria esse problema de que os de baixo se sentiriam desmotivados com o torneio se arrastando, porque o tempo passado seria o mesmo. Fica aí só uma ideia. Quanto a isso, só dar um relato, né? Eu talvez tenha sido a mesma condição de vocês dois aí. O campeonato italiano, ele é rápido. É 48 horas. Eu ia perguntar isso agora. Ele rola 48 horas. Mas a partir do momento que eu não tinha mais chance de classificar e fui com escolha... Porque tem esse problema, né? Do nosso campeonato ser muito longo. Mas mesmo nesse caso, e com deck que eu não gosto de jogar, e nem sei por que eu fui com esse deck, eu pensei em dropar do campeonato. Mas eu falei assim, eu vou até o final, porque eu acho que também os caras... Pelo fair play, né? Pelo fair play eu vou jogar. Então, e assim, e dá certo, né, Madruga? Quer dizer, a cada 48 horas, você tem 44 participantes aí do mundo inteiro. Gente, tem gente ali que está em fuso horário mais 12. Você é louco. Vocês estão jogando contra japonês, Japão, então. Deve ser Austrália. Então, assim, australiano, japonês. Dá certo, mas chegando perto do fim de semana começa a dar uns probleminhas lá, né? A galera estica mais um dia e tal. Mas assim, cara, mas aí entre assim, prazo é prazo e acabou, né? Os caras eles também são bem firmes, assim, em relação aos prazos, né? Certo. Mas eu acho que 48 horas
praticável para a gente. Eu acho que a gente tem que lidar com... Já tem uma cultura do prazo alongado. Do prazo mais não, claro. Não tô falando que eu tô Total. Dá para testar 5 dias, por exemplo. Eu acho que 5 é um número legal. Já ajuda. Enfim, eu acho que também é um tema aí pra gente... Uns 5 dias entre as rodadas daria um mês por etapa aí. Um pouquinho mais que um mês. Bom, e a gente vai falar hoje, eu só queria trazer mais um tema. A gente vai falar hoje da Copa Pauper Explorer, ou a gente vai deixar para o próximo? Porque tem mais 2 temas que a gente vai falar. Esses não, e também as estatísticas. Vamos falar das estatísticas, eu acho, porque acho que com isso a gente acaba ficando mais centrado aqui na liga, né? Depois Mas a gente rapidinho, só falar um lance sobre decepções aqui, curto. Sem, assim, com todo respeito à galera, eu até resolvi considerar o Lucas Mariano como decepção, mas não é exatamente uma decepção, claro, porque antes da gente chegar na nossa partida, ele estava 12-0, mas na semifinal, nas quartas de final, se me perguntassem, eu teria apostado todas as fichas e na minha cabeça, a princípio, eu achava que o Lucas era assim, tá, ele passou 3-1, mas ele é semifinal, né? E infelizmente nesse torneio, agora nessa etapa, pelo fato dele, eu não sei por que ele não quis participar, mas uma dica que eu dou pra galera é o seguinte: fica ligeiro com o Lucas, porque ele às vezes vai nesse vai e vem, mas ele já levou uma afinada Copa histórico, jogando com deck agressivo, Zet Wizards, e vou te agredir, não quero saber o que você vai fazer, tô aqui fazendo o meu jogo. E a Copa que ele fez 9-0 foi a mesma coisa, ele não tomou conhecimento, assim. Então, se em algum momento o Lucas voltar, quem for jogar com ele, respeita o cara. Agora, ele perdeu só um detalhe, né? De quem ele ganhou, né, no Suíço. Ele fez 2-0 em cima do Cauê no Suíço. Perdeu 2-1, né? Assim, eu apostava muito, apesar do Shadow ser, né, a gente não precisa ficar gastando aqui tempo falando dele, mas apesar de o Lucas ter enfrentado quem ele enfrentou, eu super achava a lista dele muito favorável assim contra o Mono Red. Porque ali você tem uma certa trocação de 2 decks muito agressivos e tudo, mas o Lucas tem mais remoção, umas remoções mais eficientes. O Red Deck não consegue bloquear voador. Ele tem lá o Valtskirch, que é um voador com lifelink, então ele bota o bicho 10-10 lifelink. Você vai fazer o quê? Você tá jogando de mono red, entendeu? E aí, assim, é uma, aspas, decepção, porque eu realmente achava que a matchup era favorável, mas não aconteceu. O Shadow, o cara joga o fino do Magic, mas né? ele tá 12-2, né? Querendo ou não, o cara tá 12-2 com a lista, então é muito... Não, isso aí, a hora que ele voltar, se ele voltar com esse deck de novo... Não tirem os sideboards Agora, não tirem. Dando uma cutucada num cara que é amigo meu, assim, já cansei de falar isso pra ele, e inclusive já compartilhei com ele que nós estamos gravando. Henrique, brother, é o seguinte, é a mesma coisa que o Pedro chegou a falar sobre o Valadinho. Você sabe jogar, você já chegou em finais, tudo bem, eu já cheguei em final e não ganhei, né? O Henrique já chegou em 2 finais de Copa Histórico no passado. Tudo bem, às vezes, ganhar não é sempre o objetivo, mas toda vez que o Henrique faz escolha sólida, ele tá batendo em semifinal, tá batendo em final, né? Essa lista que ele trouxe de Dimir Terror, né? Dimir Serpents, alguma coisa assim, eu acho interessante, eu acho que às vezes até tem mais margem pra gente explorar, abusar da Lorien Review, com uma base de mana reduzida, sei lá, você joga com 16 lands, mas aí você tenta fazer um Turbo Serpent assim, rapidão, né? Mas ainda assim, ele trouxe uma lista bacana e tudo, mas talvez pro artesão o power level dela não seja tão alto. Agora pro Pauper... Se fosse fazer um splash, eu iria pro Izete. Eu não iria pro Dimir.
Talvez no artesão o Izete seja mais interessante, você tem opções mais eficientes. O Izete Serpents é até já meio consolidado, né? Porque você tem as duas serpentes e você tem aquele elemental. Sim. Então, assim... Inclusive tem um Temur, né? Tem uma versão Temur aí interessante, com o Beanstalk, inclusive. Que legal. Pô, se você for pensar, fazer Tolarian Terror com Beanstalk na mesa é valor puro, né? Agora, só fazer, já que o Michel tá de roxo, ele tá críptico ali, não falou nada, né? Aproveitando que ele teve uma Desculpa, crítica, Michel. Eu quero saber quais são as decepções e as surpresas do Michel também. Bom, decepção é o Pedro. Você falou decepção, eu quero a surpresa. Eu levo isso como elogio, viu? Surpresa, Henrique, eu acho por que favor, foi... leve como elogio também, porque, porra, surpresa pra mim é o Pillon, né? Não o Pillon, porque eu acho que o Pillon não é surpresa ali no top 8, top 4. Tamo junto. Ou final, não. Mas a lista, gente, né? a gente faz o que dá. A lista original aí, a lista de Bulgari Food, que inclusive tocou o terror aí na fase classificatória, né? Foi 4-0-1. Ninguém. Legal. Então, foi uma surpresa bacana que eu acho que parou até prematuramente aí nas quartas. Parou em quem? Tinha combustível para ir para a final. Parou em quem? Parou, aproveitando aí no Sorrando aqui, você conhece muito bem. E o Michel que passou na Bacia das Almas, hein? Passei na Bacia das Almas, perdi pro Pilo, né? Perdi 2-0 pro Pilo. Segunda rodada do Suíço. Na segunda rodada, e depois eu perdi pro Nazgûl do Mike. E aí o que aconteceu nas quartas e semi? Peguei os mesmos 2 decks. Duro. E o Nazgûl do Mike de novo. Duro. Agora provavelmente eu vou pegar o quê? Nazgûl do Mike de novo, provavelmente. Eita. Para fechar essas decepções, eu vou alfinetar, hein? Não vou ficar inseguro, não. Aproveitando a expressão que o Madruga usou. Prepara. Henrique, água de salsicha. Não. Falei. Putz, para que eu fui trazer o nome do cara pro podcast? Não, mas deixa eu defender o Henrique aqui, cara. Os draws não foram bons, tá? Ele provavelmente fludou. Acontece. Ele fludou, claramente. Então, assim, eu acho que a gente não pode colocar isso né? Eu acho que os astros dele, né? Os astros não se alinharam. Não, total. Claramente. Isso claramente. todo mundo tá sujeito. Ele fludou ou zicou também. Ele zicou. Não, mas tem... É o Henrique de Schrödinger. Ele fludou barra zicou. Sempre. Ou um ou outro, né? Ou o gato tá vivo ou o gato tá morto. Bom, pra gente finalizar. Como? Traz as estatísticas aí pra gente. Beleza. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Vou passar rapidinho aqui. Arquétipos mais usados. Foram 16 decks, né? Desses 16, eu vejo como um destaque positivo. Dos 16, 11 foram bem diferentes dos outros. Né? 3 Nazgûl, Mono Black Nazgûl e 2 Mono White Artifacts. Né? Os mais simples dos 16. Sim, tem algumas interpolações aí, teve mais de um Izete, Pops, Pyro, mas com estratégias diferentes entre elas. Aí tem alguns pontos interessantes que eu destaco aqui. Apenas um RDW, que foi o do Shadow, 16 listas. Tem aí essa piada interna ali, né? Que o Devil acabou de ser desbanido e já venceu um torneio. Não precisou de muito espaço para respirar, o bicho já carregou de novo, né? E eu já vou dar... Deixa eu dar um spoiler aqui. Vai lá. Eu vou de Devil na próxima, hein? Eita! A combinação de coisas eu não decidi. Nossa! Não, vermelho e preto tá suave. Vermelho e preto a gente já pode esperar. Você sabe que o João vai falar que você tá copiando ele, né? Você tá preparado já com isso, né? O João vai falar qualquer coisa, a qualquer momento.
O cara é viciado em trash talk. É o que eu falei. Não, mas Já era difícil levar o João a sério quando ele estava nos holofotes. E ele ficou nesse tempo todo aí, de fora. tá aí até uma boa questão, né? Sabe aqueles velhos na porta do boteco que ficam com a garrafa de cerveja só falando qualquer coisa? E você passa como se não estivesse ali. Olha o João. Uma boa questão. Com qual lista será que o atual campeão... Qual lista o atual campeão vai trazer para a mesa de novo? Será que ele vai simplesmente manter o Mardu ou ele vai trazer algo novo, né? Se for pra chutar, eu falaria que ele vai manter a mesma coisa. Ok. Assim, aí a gente já pode esperar dois decks de Mayhem Devil no meta, então vambora. Se preparem. Pois é. Bom, menções honrosas dos decks que ficaram de fora. Ok. Eu percebi uma ausência de tribais, né? Destaque aí pro Rakdos Vampires e pro Simic Merfolk, né? Que acho que são os tribais mais consistentes aí no meta ultimamente. O Nazgûl é considerado um tribal? Cara, né? ele é um tribal, mas... Sim, ele é um tribal de uma carta, né? É esquisito. Forçando a barra seria um tribal de raids. Eu ia falar isso agora. O deck não chama... Não é, porque ele é o único Wraith. Não é Black Nazgûl. Não, é porque os changelings, né? Os changelings de uma mana... É mais tribal shapeshifter do que... Eu não consideraria um tribal, né? Mas... Ok. Se eu fosse dizer alguma coisa no Nazgûl, já que estava nessa pauta, eu até estava fazendo uma contagem ali, o Nazgûl tem 8 gerações, cara. Eu diria que ele é um Bitmain gerado. Vocês chegaram... Tem mesmo. Isso que o Arthur colocou é interessante. Vocês chegaram a jogar o draft de Ixalan? Essa Ixalan nova agora aqui. Eu joguei. Vocês acompanham o Circovitz? O PH até já botou. O dono do 17 Lands. Uhum. Ele chegou a publicar um artigo recente, essas coisas de Twitter dele, e mostrando isso com dados, ele mostrou que essa última Ixalan foi o formato de draft mais rápido de todos os tempos, assim. Rápido no sentido assim, as partidas acabam no turno 4, turno 5. Uhum. E os melhores picks os melhores picks nesse draft de Ixalan eram opções de curva baixa. Então, curva 1, 2 e 3 para você realmente já turno 1 fazer jogadas. Mas aí, um padrão muito frequente nesse formato era, já que eu vou abrir, eu tô planejando abrir 1, 2 e 3 e eu quero estar sempre no play, pensando num padrão de gameplay igual do Nazgûl, você vai fazer criatura no 1, no 2 e no 3. Mas aí como é que você abre o caminho para você começar a enfiar a porrada? Com remoção. Aí você tem um Nazgûl com 20 criaturas, eu não sei exatamente, 20 mais criaturas, disposto a fazer jogadas turno 1, 2 e 3. Como é que eu vou abrir caminho? Remoção. Pacote com 8 remoções. Ele te obriga a bloquear. Se você não bloqueia, você vai tomar 5 ali na cara. Toda hora. E assim, bloquear um Nazgûl é uma merda, porque o bicho tem Death Touch. Então assim... E se não tem Death Touch, ele tá com Tempt the Ring 4. Isso. 3, né? Tempt the Ring 3. Isso, aí todo mundo que bloquear ele, você vai precisar sacrificar no final do combate. Outra coisa também, né, que às vezes a gente vai até analisar se a carta é balanceada ou não. Ela tem muita resistência. A resistência sempre vai ser maior do que o ataque, então ele aguenta trocar, Nossa, cara. É um deck que força interações nada otimizadas. Isso. Toda troca que você faz com o Nazgûl é uma troca que você sai perdendo. Agora, falando só para falar dos números, você pega aqui do deck, vamos trazer o deck do Mike, né, que foi o vice-campeão. Ele tem 19 criaturas, sendo que 2 delas são Trolls, que dão meia criatura aí, né? Não, eu imagino que o Troll seja também para otimizar as manas aqui. Sim, aumenta na contagem. E o Troll interage com aquele terreno Witch's Cottage, né? Que você consegue... Ele acaba sendo plano B, né? A gente tem as Mart from the Black Gate, né? Que, querendo ou não, ela tem um peso. Você pode contar como criatura, né? Então, aí contando com elas, ele iria para 21 criaturas. Sem contar os drafts. 22. Draft do livro do March Towards
Perfection. É uma carta firexiana lá, né? Ele pode trazer aquela 4 mana 5/5. São os altos. Todo dano Mas- você tem que ser uma permanente. Muito bom. Mas um deck com bastante interação, né? Como eu Sim, falei, ele tem sim. 9 remoções e ainda tem 4 lands, né? Daquela do deserto. Não, é exatamente o que eu tô falando. Não é um deck no-brainer. Não é. É Não, muita remoção, ele tem bastante interação. Não é só é aquela coisa. defesa. É a hora de atacar, é a hora de trocar, é a hora de remover. Não é simplesmente bota um monte de 2, 3 na mesa e... Agora, uma coisa rápida que eu queria... Só uma dica pra galera. Se estiver jogando contra Nazgûl, principalmente o primeiro Nazgûl que entrar na mesa, se você tiver remoção em Instant Speed, segura a prioridade, deixa o trigger no topo e antes do cara ganhar... Antes da tentação do anel realmente resolver, se você puder remover o Nazgûl, melhor. Isso vale para qualquer um que estiver jogando de vermelho, viu, gente? Ele é 1/2. Quando ele Isso, 1/2. na mesa, ele é 1/2. Ele morre para Exatamente. Se o trigger resolver, ele vira 2/3. O É só primeiro jogar em Nazgûl cima morre do pra trigger. choque. Se você jogar isso Na verdade, qualquer do Nazgûl trigger, não entra. precisa ser só o primeiro. Qualquer Nazgûl Isso, que entrar isso, no jogo, exatamente, você pode remover ele. Exatamente. Qualquer Nazgûl... Esse talvez seria o argumento para falar assim, o Nazgûl, aspas, é frágil, mas é aquilo, tem que saber segurar a prioridade, né? Aperta o Ctrl no teclado, para quem não sabe até hoje, e se você tiver condição, remove, no ato, assim. Mas se você tiver mana aberta e ele segura, na mão, ele segura. Já vai te Não passar precisa a apertar a sozinho. Se você tiver mana suficiente para castar instante, ele vai te segurar a prioridade. Você vai ter que dar o comando para passar a prioridade. Eu só tô falando de segurar, não só assim, mais com essa coisa de boa prática, mas é mais um toque meu, assim, porque eu já perdi tanto apanhando para essas coisas de trigger que hoje em dia... Eu acho que isso é até uma coisa que me faz perder um pouco de tempo, assim, jogando. Mas é o meu padrão de jogo, enfim. Toca o barco aí, brother. Descobrimos o problema, gente. Bom, prioridade chama o problema. Toca o barco. Outra ausência muito marcante nesse torneio foram deck de combos, né? A gente não teve Rose, a gente não teve Goblins, a gente não teve nem essa edição nova aí daquela cartinha preta e o ratinho, né? Golgari Food, né? Eu acho que isso traz muito o que o João falou, inclusive, das listas abertas. Eu já joguei de combo, né? E é complicado você jogar de combo quando está aberta. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas no italiano a lista é aberta e a galera até ganha torneio lá de combo. É difícil, cara. Por exemplo, o combo que teve aí, que foi bem, inclusive, né? O cara foi 6-0. Foi uns pontos que tinha, parou nas quartas, né? Se não me engano. Mas isso, eu acho. Não, ele caiu, ele tá no bracket, ele ainda pode pro final, ele vai ser no final do bracket dos perdedores. Se ele vencer, ele ainda pode aparecer. Eu acho que isso eu acho que deveria ser uma questão, porque todo torneio você tem que entregar uma lista, né? Mas não é divulgado do jeito que as nossas são, por exemplo. Você entregar a lista para a organização. Exatamente, mas eu posso chegar e consultar essa pessoa que vai jogando. É diferente, o Madruga. Quando você tem tempo, por exemplo, num torneio ao vivo, você não tem tempo para analisar o deck do cara e tal. É que você tem tempo, você pode abrir iniciativamente. Eu acho que, por exemplo, se você jogar de combo, vamos supor, quando você joga de combo na Ranked, do MTGA, é bem mais fácil do que você jogar num torneio igual o nosso. Não, isso é verdade, mas assim, vamos combinar. Se o deck depende de tanta surpresa assim para ele funcionar, talvez ele não seja tão bom, né? Talvez por isso que a gente não viu versões. Eu não sei. Eu ainda acho que, por exemplo, esses dois combos aí que estão, os caras estão aí, jogaram 6 rodadas. Um fez 5-1, o outro fez 6-0. Um tá com chance ainda de ser campeão. Jogar de combo nesse sentido com... por exemplo, se você for pensar no que são os RCs lá, o Regional Championship lá dos Estados Unidos que a galera joga. Recentemente, num Regional Championship Pioneer, o campeão foi um Lotus Field. Uhum. E aí, assim, Lotus Field é um deck de combo. Control combo, né? Escrachado. E aí, assim, no top 8, os caras sentam na mesa, imagina assim, eu contra o Arthur, por exemplo, a gente senta na mesa,
o juiz me entrega a lista dele imprimida e entrega a minha lista para você imprimida, para a gente olhar para a lista do brother no pós-side. É claro que nesse alto nível, né, que os caras estão jogando RC e tudo, valendo vaga para Pro Tour, assim, a mentalidade dos caras é outra. Os caras treinam, jogam horrores, então tem muita coisa que já tá, né? O cara chega numa partida de alto nível dessa, assim, ele já sabe o que ele vai tirar, o que ele vai pôr, o que ele espera enfrentar, enfim. Mas ainda assim, em torneios grandes como esses, tem Open Decklist. A gente não, a gente falou assim, não tem visto, mas o Henrique fez top 8 com o Kombi do Mogwart na última etapa. Ele fez top 8. Jogando de Goblin, ele jogou né? de Goblin, Verdade, ele jogou o Kombi com inclusive, Goblin e tudo mais. eu cheguei a dar uma alfinetada nele aqui mais cedo, mas não é a primeira vez que ele traz essa lista. Então é mais um bom exemplo do tipo assim, tá, a primeira tentativa não foi bem, opa, a segunda já melhorou, a terceira eu fiz um top 8 e agora eu sei mais ou menos o que fazer com essa lista, o que jogar em volta, né? Eu não sei como que é. Na Superliga? Não, você jogou. Eu acho que eu tava de banco só, você jogou com o Banco Sorreder. Você jogou eu classifiquei em primeiro, classifiquei com 5-2. Pois é. Ele. Aquela lista de Goblin lá, ele comba com o Putrid Goblin, um encantamento que ajuda ele com o Persist. First Day of School. Isso. Eu não lembro exatamente o que ele faz, mas em algum momento ele consegue te pingar, assim, né? Ele tem várias, né? Tem várias redundâncias ali, e faz as coisas. É um deck de 3 peças, né? Também, se eu não me engano. Ele fica um pouco atrás porque ele depende de 3 peças. Hoje a gente tem combos de 2 peças. Combo de 2. O pessoal até fala que combo de 2 peças é o Splitter Twin, né? Que foi banido no. Mas a gente tem outros combos. O Splitter Twin do Modern virou sinônimo de combo de 2 peças, assim, né? Que é muito mais eficiente até. A gente tem outros combos de 2 peças aí no artesão, como por exemplo aquele bichinho que vira e desvira, né? Ganha life. Mas na verdade ele acaba sendo 3 peças. Varinha? É o paladino de combo, né? Na verdade são 3 peças, porque ele precisa do life gain. Você pode usar o Cleric Class, por exemplo. Mas assim, moral da história, eu acho o seguinte: jogar de combo é difícil, ainda mais em Open Decklist, mas a depender do skill de quem está jogando com o baralho ou de quem está jogando contra, isso pode ser algo que vai valer muito, muito a favor ou muito contra, assim. Tipo, isso que o Michel falou é importante porque Open Decklist, o cara que está de combo, o seu oponente sabe o que vai acontecer. Eu lembro que na minha primeira etapa de todas, assim, da vida, aqui nesses eventos, eu joguei a segunda rodada contra o Michel, e eu sabia que ele estava de combo, era Open Decklist, e eu lembro que eu fiquei passando aberto o tempo todo com remoção, e eu falei, eu não estou com pressa, eu vou jogar em volta, e quando ele tentar combar, eu vou ter 2, 3 remoções aqui para ser capaz de tirar e desabilitar o combo dele. Acabou que naquele evento lá, nós fomos para as quartas de final, e de novo o Michel levou. E ele estava jogando de combo. Então, assim, num suíço eu levei, tentei jogar em volta e tudo, mas acabou que nas quartas ele ganhou. Não tem jeito, nem então, sempre tem como que vai combar, ele vai combar dele. É difícil, assim. Então, esses decks hoje, eles são construídos pensando, inclusive, no que você vai jogar em volta, né? Por exemplo, o combo do GW Foods, por exemplo, você tem Cosmic Rebuff, para poder trazer criatura do cemitério. Você tem aquele bicho que saiu recentemente de Salão também, que impede o adversário de fazer mágica no seu turno. Então, assim, decks combo, o combo, o povo fala como se o combo fosse também algo que vem sem proteção. Né? O combo, gente, é igual você pensar no Legacy, gente. Tem combo que vai combar no turno 0. Mas beleza, o cara tem que ter como chama aquele descarte clássico do deck combo Mask? O Mask, né? Agora tem a Griff também, né? De Horizon 2, que é... Não, mas o que eu digo é que você vai combar, você usa ele. Você vai descer aquela... Você sabe o que tá na mão do meu adversário. Pra saber se o caminho tá livre, né?
É Então, mais ou menos assim, isso. é isso, né? A gente tem que acreditar também nos nossos jogadores, né? E, bom, continuando aí a estatística, Pedro. Vamos lá. Eu vou lançar a próxima estatística com uma pergunta. O que está Boa. acontecendo com o verde? Cores e combinações mais usadas nesse último torneio. O primeiro, preto, com 173 cartas. Segundo, branco, com 120. Isso aí é, obviamente, enviesado pelo número de mono black, Nazgûl e mono white artifacts. Né? Aí, em terceiro, a gente tem 87 cartas vermelhas. Depois, 79 cartas azuis. De 4 cores. Aí a gente tem um segundo nível aí, com 63 colors. Aparecem em vários decks, né? Naturalmente, o mais alto também. Comparável com o segundo escalão ali, de vermelho e azul. Aí entra as combinações. Em sexto lugar, sétimo, Orzhov com 17. E o oitavo, empatado, Dimir com 14 e a cor verde também. Seria em oitavo lugar. São 14 Empatado cartas. com o Jimmy. 14 cartas verdes e 16 decks. Dessa vez por 6 vezes 75 rapidão. Só uma curiosidade. Eu tô jogando de Gru, né? Vermelho e verde, mas o verde na minha lista, ele é suporte. Assim, é quase como se eu tivesse assim, eu tô jogando de verde por causa do Bloodbraid e por causa das opções que removem artefato e encantamento, assim. Você tem a saga. Né? Isso contando só o main, tá? Essa estatística só no main. Eu acho que o verde é fraco, mas falta amor, né? Falta amor pro verde, e eu acho que o amor, inclusive, aí, dando a minha previsão, eu acho que vai vir muito forte. Eu espero pelo menos um Foods ou um GW Combo. Uma opinião que eu queria saber de vocês é o seguinte: Véu do Verão é banido. Sim. Segundo as normas da Wizards. Ah lá vou vem. botar uma questão aqui. Vocês acham que seria... É claro que, do ponto de vista do sistema do Arena histórico, artesão, o sistema do Arena não permitiria que a gente fizesse isso, né? Mas assim, eu vou confessar para vocês que eu já cheguei a pensar na possibilidade de desbanir de alguma forma o Véu do Verão. Pra ver se os decks verdes ganham um gás, assim. Porque, tudo bem, azul no nosso formato, o Véu do Verão, ele evita que muita coisa que você vai conjurar, quer dizer, tudo naquele turno não pode ser anulado. Ótimo. Só que o que eu acho legal do Véu do Verão é que ele seria muito bom contra os decks pretos, né? Todas as variedades de preto que a gente tem, assim. Só que ao mesmo tempo, essa uma carta questão encaixaria difícil. perfeitamente em decks de combo, né? Inclusive. Eu acho que o GW, né, Life Game aí, isso, com 4 Véu do Verão, que era essa. Vocês acham que vocês acham que eu tô too much, assim? Da frente, que isso, cara. Então tá, e Véu do Verão, sinceramente, contra preto e azul, né? Eu rodaria de win deck. As mágicas que você conjura... Ele tem o Hexproof, né? As mágicas que você conjura naquele turno não podem ser anuladas. Você ganha Hexproof contra azul e contra preto. Se o seu oponente jogou uma mágica azul ou preta naquele turno, você compra uma carta por uma mana. Tudo bem, eu concordo que pode ser too much, mas eu tô colocando isso aqui porque eu já pensei sobre isso. Mas tem jeito de desbanir, a gente não seguir, é só a gente jogar como um Direct Challenge. Haveria outras formas, né? Mas assim, às vezes se a galera quiser debater, pode ser uma... Então, já que você está trazendo aí, às vezes a gente pode depois fazer uma tentativa, né? Fica aí essa dica aí o pessoal tem chamado de PA ou de Timeless Tesão. Porque pensa, às vezes um Véu do Verão num meta de Nazgûl, brother, de Nazgûl e de Mayhem Devil, talvez a gente tenha, por exemplo, imagina o Michel, eu já tô te dando a ideia aqui, ó, às vezes você vai votar a favor, hein? Bunch Blink com combo da Rose, mas com Véu do Verão de proteção, sei lá, às vezes uma lista dessa assim,
Eu não tô dizendo que você vai ganhar um torneio, mas É forte. você pode trazer pra Muito jogada forte. um nível de competição mais interessante. Sei lá. Eu toparia um torneio algum dia, um no Por que a bem. gente não faz No bem total. Por que depois a gente não faz um raio? Um raio Timeless experimental, Histórica né? Artesão? Talvez não precisa ser raio, a gente pode fazer até uma Copa. Sei lá, Copa experimental. Porque a gente faz Alguma coisa um no assim. bem com Eu só tô falando para ser paralelo, entendeu? Pra gente O ainda quê? Tipo manter o histórico artesão. Aí, Não, não. Pedro, ó. Mas é por isso que eu falo a Ô, Copa, Pedro, né? tá Aí fazer o começando a timeless, né? nascer. Fazer o timeless. Isso que eu ia falar, Pedro. Você que é o organizador da brincadeira, ó, tá começando a nascer um timeless artesão aí, ó. É perfeitamente possível. Até porque a gente abrange atualmente no calendário uma liga de formato fixo, que é o Histórico Artesão, uma Copa de formato fixo, que é o Histórico Pauper, e uma Copa de formato variável, bem flexível. A gente está usando a Explorer porque tem dado mais claro, mas a gente pode passar listas de outros formatos. A única coisa que eu acho que a galera talvez não gostaria é que no Timeless Artesão a gente vai ter acesso ao gato, ao forno e o gato. Foda-se, Então, aí essa é a ideia, não é? Mas vai ter véu do verão. Vai ter véu do verão. véu do verão. Vai ter muita coisa. Vai ter Envio, o Cada Power forno Level- merece desprezo, só isso. o Gato, Power Level vai estar Fono, lá em Envio cima. e Devil. Então, assim, É vai uma ter... ideia. Cara, o Power O Level que o vai ser pessoal alto. tem feito do Real. Timeless Artesão, que eu tenho visto a ideia também, é aí você jogar com a raridade da Wizard, né? Não tipo IRL. Exatamente. Então você vai ter acesso a Brainstorm, Raio, Ephemerate, Counterspell. Eu acho que num Aí field o céu é o um limite. field Mas desse formato, um anvil, um gato é um Nossa menor dos senhora, Ritual problemas. Sombrio também? Ritual Sombrio. Nazgûl com Ritual Sombrio. Não. Nasguzinho turno 1, que delícia, hein? Nazgûl Ritual Vamos Sombrio. voltar Vamos ver para a o que vai pauta. acontecer. Michel, você é o nosso. Vamos voltar para a pauta porque a ideia já foi longe demais. Corta. Mais estatística aí, Pedro? Bom, vamos para a última estatística aqui, que é Bora. Cartas, não tem de cartas mais usadas. Tem as cartas mais usadas. No main, em primeiro lugar, Nazgûl, 27. Olha, 9 vezes nossa, que 3, surpresa. 27. Surpresa. Olha, estamos todos surpresos. Em segundo, Fatal Push, com 23 cópias. Por que será? Em terceiro, Changeling Outcast, 16 cópias. Isso é Staple interessante, do formato. porque Tudo foram girando em torno só de 3 Nazgûl, decks né? Nazgûl. Então teve mais um deckzinho usando Changeling Outcast. Qual deck que é? Que é o de ninjas, né? É o de ninjas. O brother de ninjas lá. Em quarto, March from the Black Gates, que é a que gera o draft lá, com 13 Mais cópias. um do Nazgûlzão. Então, 4 cards pretos aí no top 4. Aí em quinto, a gente tem 12 Consider. 2 deles de Senhor dos Anéis, da edição de Senhor dos Anéis. Hein? Isso, O Nazgûl e o Mort. bem observado. Quinto, 12 Consider. Em sexto, empatado, 11 Portable Hole e 11 Universal Automata, que é o outro dos Nazgûl. Parece que gira muito em torno de Nazgûl ou contra Nazgûl, né? Em sétimo, Lorien Revealed. Achei muito interessante isso aqui, 10 cópias. Nossa, adoro. Eu adoro essa carta, ela é muito Qualquer pessoa que estiver jogando com baralho azul hoje, brother, bota 4 Lorien Reviews e vai ser feliz. Nossa, tá louco. É muito bom. E em oitavo, 9 Unearth, que é outra do Nazgûl também. Essas são todas acima de 9 cópias. O resto de 8 para baixo também coloquei aqui. Esses são os do main. Agora os do side. Em primeiro, Duras, 14. Sólido, né? Pra caramba. Em segundo, Stone of Wreck, 11. Staple. O Zander que não veio. O Zander que não veio. Mas você viu contra Nazgûl, pelo menos. Não, mas a Stone virou Staple, cara. Sim, e é outra carta de Senhor dos Anéis também. Stone virou Staple, tá louco. Empatado em segundo, 11 Cast into the Fire, outra de Senhor dos Anéis, que é uma carta muito interessante também. Flexível demais, muito bom. Funciona inclusive com... tem com as lentes artefatos. 1001 utilidades. E ela pode fazer um 2-1 dependendo do deck. Isso, 2 para 1, pega 2x/1 do oponente ali, fácil. Ela é terrível.
Muito bom. Em terceiro, empatados, com 8 cópias, Relic of Progenitus e Light of Hope. Sólido. Você vê aí a preferência clara, né? De Stone, ao invés de... 11 para 8. Assim, eu diria que quem for usar relíquia provavelmente quer preservar o seu... Quer dizer, quem for usar Stone quer preservar o seu próprio cemitério. Quem usar relíquia provavelmente não liga pro seu próprio cemitério e vai jogar mais com a mão e com a mesa mesmo, né? Em quarto, empatado com 7, Tibalt, Breakish Investigator. Sólido demais. Adoro. E Fading Hope. É uma carta muito flexível também. Fading Hope. Sim, devolve a criatura para a mão. Não, uma mana azul. Perdão. Devolve a criatura para a mão. Azul, custo menos 3 ou menos, Cry. Sim. Só trazendo aí de novo, né, aquela discussão que a gente já tinha falado antes, né, de por que a gente tem Duras em primeiro lugar, né, e não, como chama a outra carta? Dreadfield. E não Dreadfield. Eu ainda acho que para o formato que a gente joga e pelas cartas que a gente roda, o Dreadfield, para mim, ele é mais forte que o Duras. Porque eu não vejo muita carta que não seja criatura acima de 3 duas. Encantamento, artefato, acima de 3 mana, é muito difícil a gente ver isso no formato. Que é o que o Dreadfield não pegaria, né? E o Duras pega. Mas não tem. E é claro, no late game, o Dreadfield é muito melhor. A impressão que eu tenho é que o maior número de Duras provavelmente veio dos Nazguls, né? E aí, assim, talvez o Nazgûl usa Duras no side porque ele quer tirar da mão do oponente a melhor remoção daquele momento, assim. Né? E obviamente, tem informação para saber se o caminho está livre, né? Pelo menos, se eu fosse jogar com um baralho monoblack agressivo assim, eu acho que eu preferiria usar o Duras. Porque você quer tirar a remoção e não a criatura. A criatura você Mas a remoção você tira com o Dread também, não? Só que aí é aquela coisa assim, às vezes tem algumas remoções de custo 3 ou mais. Por exemplo, o Severe the Bloodline lá, que vocês me falaram o nome, eu nunca mais esqueci. Ele é 4. O Duras tira e o Fiug não tira. Provavelmente a melhor remoção contra a Nazgûl, entendeu? Sim, atual, assim. Ele não tira também vários hard counters, né? Que é você vai sadiar, Isso, algum counter de 3 manas, você vai sadiar coisa contra assim. Ali, controle, né? Que é sempre uma escolha, você não vai... Mas, assim, corroborando com a ideia do Michel também, porque eu não acho que ele está errado, o Pedro, se não me engano, já fez um top 3, ficou em terceiro lugar, jogando de Golgari Control, com 3 ou 4 Fugues de main deck. Verdade. Que é assim, se você jogar com baralho preto hoje, botar 2 a 4 cópias de Fiug no seu baralho, de main deck, eu não acho que você vai ficar infeliz assim. A carta vai entregar. Funciona. É por isso que eu tô falando que eu acho que o Michel, ele tem lá, o argumento dele é muito válido, assim. Eu acho que a carta vai entregar. O legal do Fiug é que no turno 3 ela fica bem forte, né? Você pode castar no turno 3 e fazer um rebento. Se você não tiver nada melhor pra fazer no 3, você vai tirar da mão do oponente a melhor carta da mão dele. Com certeza. Tirar uma remoção ali de 4 ou 5 às vezes. O problema é que tem algumas... O problema é que agora a gente tem algumas cartas no formato que são 2 manas e remove qualquer carta. A gente tem aquela preta e azul, a gente tem várias pretas. Então você fica nessa, né? Se eu vou... Por que eu já não uso a média? E outra coisa, inclusive eu fico curioso, eu quero saber que é o patch, né? O patch pode entrar em algumas listas também. Relativamente nova, né? O morcego de Ixalan, né? Que é staple no standard. Das três principais listas hoje do standard, ele joga em todas, 4 é uma carta, inclusive, muito boa até contra controle, né? Não, total. Assim, você abre a mão do cara que tá controlando, então, assim, é forte. Imagina se você joga contra controle, aí você joga o morcego. Geralmente você vai querer tirar uma remoção da mão do cara. Só que aí se ele tiver outra remoção, tudo bem. Ele vai ter que gastar essa remoção no morcego. Mas o morcego já fez o papel dele, que é te dar informação também. E não é uma criatura 1/1 tirar, não é só a questão de tirar, mas a questão da informação
Isso, Tá ali, né? É muito forte. total, eu acho. O Arthur trouxe uma opção interessante para nós aí. É uma carta que não viu o jogo até agora, né? E que eu acho que. Aí não vi o jogo entre a gente, não vi o jogo nos italianos ainda. Eu acho que é uma carta que o pessoal não está olhando direito. Mais alguma estatística, Pedro? Só fechando o top 5 do side aí, empatados por 6 copies. Crush the Weak, Abrade, Power Word Kill, Cling to Dust e Negate. Ok. Não tem muito Upgrade, aquela Sony. branca, né? Como é que chama aquela remoção branca de uma mana e a criatura perde as características e toma dano igual no Sei. Eu esqueci o nome agora, mas eu sei do que você está falando. É uma carta de Baldur's Gate, né? De Alchemy. E ela vê bastante side, geralmente. Acho que é Patriarch's Humiliation. É a humilhação do patriarca. Ela é de Senhor dos Anéis, não? Acho que é a humilhação do patriarca. Ela mesmo. É eficiente, cara. É uma remoção de branca de uma mana, pô. E ela é uma carta interessante porque ela até, mesmo se você não tiver criatura, ela ainda te serve. Você tira a habilidade, né? Você tira a habilidade permanentemente da criatura. É interessante. Não funciona contra Hexproof, né? Mas, mesmo assim. Exato. Ela tira indestrutível. Tira. Tira indestrutível, exatamente. Agora, vocês chegaram a falar do Abrade aí, uma coisa que é legal ver que o Abrade ainda é uma opção vasta de side, muita gente usa, mas levando em consideração o meta que a gente tem, talvez muito até por culpa do Michel, eu olho pro Cast into the Fire hoje e eu acho que ele é melhor, no momento, assim. Apesar de eu adorar a Braid, eu acho que, por exemplo, o Abrade é uma carta que joga Pauper hoje, né? Qualquer deck vermelho no Pauper hoje quiser usar a Braid, eu acho sólido, assim. Mas o Cast into the Fire, a impressão que, pelo menos assim, nas minhas listas, você pode olhar na minha lista de grupo. Eu não tenho a Braid, mas eu tenho 4 Cast into the Fire. O Abrade é mais fácil de jogar de main deck, né? Isso, de main deck é uma escolha. Eu acho que uma situação aí que o Abrade é bem mais forte do que o Cast into the Fire, que eu consigo pensar, é contra a Haxak. Ou contra o Mato Saque também. Porque além de remover os artefatos que fazem a roda girar, ele remove o Dev. O Merrinda perfeito. Na Superliga, eu fui com 4 Abrades de side, porque eu pensei assim, pelo menos um coleguinha de saque a gente pode vir encontrar e na Mirror Match, porque o Arthur já tinha ganhado a classificatória, então a gente já ficava naquela, né? Então, acabou que se mostrou acertado porque a gente ainda teve mais gente jogando, enfim. Aí eu vou te falar uma coisa. É muito bom. Eu não levei nenhum hate de artefato Nossa, cara. Meu Deus. Nossa, cara. Mas ainda assim, a sua lista, eu acho que no geral, comparando com a minha do PH daquele evento, assim, com todo respeito ao PH também, mas eu acho que a sua lista ela estava mais bem preparada para grindar, assim. Muito por causa da Research Desk, você usa o Unearth, aí você compra a carta de novo, e você vai fundo no seu baralho, né? Você pode até perder um pouquinho de fôlego, mas você tinha sempre alguma coisa para te resgatar, né? Te trazer pro jogo de novo. Interessante que eu ganhei do Madruga na classificatória, perdi para os outros dois, pro Pilo e pro PH, e aí cara, na outra fase foi exatamente o contrário. Magic é muito... E ganhei do PH. Magic é muito louco, assim. Mas, só de curiosidade, Pedro, tem mais alguma ideia, alguma coisa? Não, fechamos daqui. Fechamos. Michel, em relação a tempo, vocês estão a fim da gente encerrar o papo por aqui? Ou nós vamos falar das Copas? Às vezes a gente poderia fazer um segundo episódio com as Copas. Não, eu acho melhor a gente fazer um segundo episódio, né? A gente já tá aí, já deu quase 2 horas aí. Já tá bom de videocast, já boa. Tem bastante conteúdo. Não, mas, conversa boa. E assim, né? Essa coisa de ser primeiro episódio, né? Quem chegar até aqui, né? Quem for ouvir, né? Já está no YouTube e os likes vão estar abertos, o canal dos comentários, né, permanecerão abertos, e se a galera quiser
colocar comentários através do YouTube ou dar o feedback pra gente simplesmente no grupo da Liga, tá tudo aberto e vamos pra cima. Isso aí, A expectativa é que, igual o Michel falou no início do podcast, é abrir um canal diferente aqui pra turma, pra gente conversar sobre isso, porque é muito legal. E quem sabe esse tipo de debate também acaba contribuindo para evoluir, para a evolução da galera. Fazer com que a galera se engaje mais, queira competir mais, melhorar o gameplay de todo mundo vai aprendendo, é mais informação. E vamos trazer convidados, hein? Isso, boa. Convidados especiais. Às vezes traz um Shadow da vida aí pra gente trocar uma ideia também, né? Enfim. Vamos pra cima. Bom, acho que é isso. Mais algum tópico aí, Madruga, Pedro? Não, valeu, moçada. Tá bom por hoje. Teve ótimo. Muito Valeu, bom. a gente se encontra aí no próximo videocast da Superliga. Valeu, turma. Tamo junto. Valeu. A gente aguarda o feedback aí de vocês, o retorno.